Olá pessoal, tudo bem? Finalmente o último vídeo da série As Alianças de Deus com a Humanidade. E este vídeo nós vamos tratar sobre a aliança de Deus com a igreja. E o difícil é falar esse ministério da graça de Deus em tão poucos minutos, onde nós encontramos tanta coisa dentro da palavra de Deus, mas vamos tentar colocar aqui um pouco da profundidade desta aliança que Deus fez conosco, com o seu povo. Então, eu vou começar lembrando que no último vídeo antes desse, nós falamos que Deus tem também uma nova aliança com a casa de Israel. E está lá descrita no capítulo 31 de Jeremias, onde o profeta, ele profetiza que Deus traria restauração para o seu povo. E lá ele fala: imprimirei em vocês o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. E nós vimos que isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer depois que Cristo vier, né, e buscar a sua igreja e tratar então com Israel. Mas então nós vamos ver hoje que Deus está agora, nós estamos vivendo neste momento o trato de Deus para com os gentios. O que são os gentios? São todos aqueles que não fazem parte da nação, do povo que Deus formou através e a partir de Abraão. E nós somos então, fazemos parte deste povo, todos os povos da terra, todos aqueles que vão aceitar o ministério da graça de Jesus Cristo, então se tornou a igreja do Senhor. Então nós vemos que Deus tem ainda uma aliança pendente com Israel, né? E ele fala lá em Êxodo, né? Vou relembrar um pouquinho, lá em Êxodo no capítulo 19, versículo 5 a 8, ele fala assim, Deus fala dá a lei para Moisés, né? E ele fala agora, é a aliança que ele fez lá com Moisés. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Vós sereis reino e sacerdotes e nação santa. É o que Deus determinou, é o que ele queria para com este povo, mas não foi possível. Aí nós vamos para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, quando Pedro então já está falando para a igreja, para os novos convertidos. E esta igreja ali, neste momento que Pedro estava falando, ela era composta sim por judeus convertidos e também por gentios, por pessoas de outros povos, gregos, né? E ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja que a promessa agora que antes foi feita para a nação de Israel, Deus agora traz para os gentios, ou para todo aquele que crê no Senhor Jesus e que aceita o seu sacrifício, né? Então ele fala que agora vocês são a raça eleita, sacerdócio real, porque então, até então esta promessa tinha sido feita para o povo escolhido de Deus.
A nova aliança com Israel, baseada no ministério transformador de vidas pelo Espírito Santo de Deus, então agora será o meio pelo qual o Senhor tornará em realidade a promessa feita a Abraão. Agora vai ser pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando Deus chamou Abraão, que está lá em Gênesis no capítulo 12. Mas tudo vai se cumprir conforme o Senhor prometeu a Abraão. A fé de Abraão, então, inspirou o sacrifício do Messias e a nova aliança que brota dele. Por quê? Porque tudo é feito pela fé. Abraão ouviu o chamado de Deus pela fé. E Deus o justificou pela fé. E agora nós também somos justificados, porque atendemos o chamado de Deus para nós, em Cristo Jesus. Então, nós também somos justificados pela fé. Na última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, pouco antes dele, ser traído, ele disse assim, tomando ali a ceia com os discípulos, ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele estava se referindo ao suco de uva que ele estava tomando ali, mas ele estava dizendo que aquele suco representaria. Então ele diz, o sangue da nova aliança. Ali ele estabeleceu então esta nova aliança. Nós estamos estudando desde o Éden as alianças de Deus para com o homem. Antes do pecado, depois do pecado, Deus vem fazendo alianças, concertos com o homem, né? E esta então é a última que Jesus então trouxe. Esta é a nova aliança derramado, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E Paulo também vai repetir, né, para a igreja de Corinto, ali que estava tendo muita confusão, muitas atitudes erradas por parte dos novos convertidos, da igreja. Ele vai trazer então, ele vai dar uma instrução com relação a como deveria ser feita a ceia, né, para relembrar isso, porque Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Então ele repete lá, tá em 1 Coríntios, todos os meses nós lemos este capítulo de 1 Coríntios, quando nós celebramos a ceia. E no versículo 25 ele diz a mesma palavra que Jesus falou: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Paulo está ordenando ali, porque eles estavam fazendo coisas erradas, da maneira errada. Mas não vou entrar nesse assunto, porque é outro assunto. Mas Paulo então lembra as palavras de Jesus, né? Então Deus, através desta nova aliança em Cristo, ele inclui nesta aliança os gentios, todos os povos, porque até então a aliança que ele tinha era com Abraão e com o povo que foi formado em Abraão. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, Paulo faz um contraste da antiga aliança e da nova aliança. Ele ainda falando à igreja de Corinto, uma segunda carta, né? Ele diz assim, ele fala da natureza temporária da antiga em contraste com a nova. E ele fala que a nova é permanente e eterna. E Paulo chama a aliança de ministério da morte, a antiga aliança, né? E a nova, ministério do Espírito, não da letra, mas do Espírito.
E ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está falando da lei, né, que era necessário a morte de animais, e que também a lei, porque ele fala lei, a letra mata, porque eles já não seguiam mais por amor as ordenanças de Deus, mas eles seguiam de qualquer jeito, eles não criam mais naquilo que Deus havia falado, eles faziam ordenanças duras que eles mesmos não cumpriam, e é muita coisa para explicar, mas ele fala que agora a nova aliança é pelo Espírito, o Espírito Santo, que a palavra diz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos agora falar um pouco da nova aliança no livro de Hebreus, que é profundo, maravilhoso, que fala sobre tudo sobre o ministério de Cristo, que Jesus é superior, mas não tem tempo de falar. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 9, do 13 ao 16, que diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir um Deus vivo. Então ele fala que se derramando sangue de animais, naquele momento santificavam, né, os contaminados, os que pecaram, os pecadores, né? Quanto mais o sangue de Jesus, o Filho de Deus inocente, purificará a nossa consciência, né? Os nossos pecados, as nossas obras mortas. Aí ele fala, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha que coisa maravilhosa esse ministério de Jesus, né? Que ele está falando aqui que ele foi aquele que fez um sacrifício uma vez só, e esse sacrifício vale para toda a eternidade. Não é mais necessário fazer nada mais, nem de outra maneira. Não existe outro sacrifício melhor nem mais perfeito, porque Jesus era perfeito e ele foi o sacrifício. E ele então também, fazendo esse sacrifício, ele deixou um testamento para nós, dizendo que agora nós herdaríamos todas as bênçãos celestiais, as bênçãos, todas as promessas de Deus, a partir daquilo que ele fez. Então ele está dizendo que é necessário que para nós recebermos uma herança, o testador ou aquele que faz um testamento morra. Ele fez um testamento e ele morreu. Então agora nós somos herdeiros desse testamento. Nós recebemos uma herança eterna. Ninguém mais pode nos tirar, porque quando você recebe uma herança legalmente, ninguém pode tirar de você, a não ser que você rejeite esta herança. Não, eu não quero, eu abro mão dela. Aí você não recebe, mas Jesus está garantindo a nossa herança, porque o testador, como diz o texto, ele deu a sua vida, ele morreu, não é? Vamos ver aqui, então a morte de Cristo era necessária para efetivar a nova aliança, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador.
para recebermos a herança, é necessário que o que nos dá o testamento morra, como eu já acabei de falar, agora eu estou lendo o texto aqui, né? A antiga aliança podia somente retratar o acesso à presença de Deus quando o sumo sacerdote então se apresentava anualmente no dia da expiação. E ele mesmo, se ele não estivesse devidamente preparado, ele também poderia morrer, porque era homem sujeito ao pecado, como todos somos, não é? A nova aliança dá a cada crente em Jesus Cristo acesso pessoal ilimitado. Então, esta sacrifício de Jesus, nós não precisamos agora mais que ninguém faça nenhum sacrifício por nós e nos represente diante de Deus, porque o próprio Jesus é aquele que nos representa diante do Pai. Então, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que maravilhoso! Eu não dependo de nada nem de ninguém, apenas de crer no Senhor Jesus e saber que em todo tempo, pelo vivo caminho de Jesus, eu posso me achegar diante da presença de Deus. Eu posso me achegar, porque Ele já perdoou todos os meus pecados. E mesmo se eu pecar, eu não estou condenada, porque Jesus já perdoou todos os meus pecados. E a Bíblia fala assim, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não mais agora temos que esperar um ano para um sacerdote, um sumo sacerdote entrar e matar um animal para que eu possa ser perdoada temporariamente e depois pecar e depois ter que esperar novamente. Agora o acesso ao Pai é livre. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 21, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando fala lá que o véu se rasgou de alto a baixo, a Bíblia está falando que o véu que separava o lugar santo dos santos, este véu representava a carne de Jesus. E quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou sobrenaturalmente. Ninguém foi lá e rasgou, o véu se rasgou. Todos viram, os sacerdotes viram, os religiosos viram. O véu do templo não era um véu fininho, não era um véu de noiva, era um véu como uma coberta que separava. Ninguém podia entrar naquele lugar se não estivesse preparado, se não morria. Mas quando Jesus deu a sua vida, este véu se rasgou de alto a baixo. E a Bíblia está fala lá em Mateus e fala aqui também que este véu simbolizava a carne de Jesus. A sua carne foi rasgada, agora chega, acabou. Ninguém pode impedir o seu acesso, a sua entrada no céu. Ninguém pode impedir a sua vida de ser liberta, livre, salva. Ninguém pode tirar isto de você, né? Ele fala, vamos terminar de ler o versículo aqui, né? Pois tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele mesmo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E aí simbolizando o batismo, quando nós confessamos e também aceitamos Jesus
simboliza a lavagem pela água e também a palavra que nos limpa e nos purifica. Pela palavra somos limpos, né? Os sacrifícios da antiga aliança se repetiam inúmeras vezes e nunca traziam uma solução final para o estado pecaminoso da humanidade. E nós vamos comprovar isso vendo essas alianças desde que Deus criou a terra, o homem, todas as coisas, Deus tentando, renovando, fazendo novos pactos, novas alianças, novos concertos. Ele cumpriu todos, ele vem cumprindo porque ele é Deus, ele é fiel, ele é eterno, e o homem sempre falhou, nunca conseguiu obedecê-lo como deveria, né? Então, Jesus foi o único infinito que expirou todos os pecados da humanidade. E agora eu queria falar bem rapidinho, porque o tempo está acabando, o vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, mas tenha paciência, porque vale a pena você chegar até o fim. Vamos falar sobre a nova aliança no livro de Romanos, que também Paulo, ele explica maravilhosamente esse ministério da graça, mas também ele vai falar sobre Israel, sobre o povo, sobre a rejeição. Então vamos falar no capítulo 9 de Romanos. Ele vai começar a tratar sobre todo este assunto. Esta rejeição já foi que nós falamos um pouco no vídeo passado, né? E então vamos um pouquinho aqui. Paulo, ele compara Israel lá em Romanos, no capítulo 11, já agora esse texto, tá? Israel a uma oliveira doméstica, porque Israel, desde o Antigo Testamento, Deus trata Israel como uma oliveira. O que é uma oliveira? É a planta que tem a azeitona, que é extraído o óleo, né? E o óleo também simboliza na Bíblia o Espírito Santo. Então, Israel, como sendo o povo escolhido de Deus, representa esta planta, esta árvore, né? Que faz a oliveira, que produz o azeite, né? Então, lá em Romanos, ele vai dar uma explicação para os novos convertidos que estavam se orgulhando, estavam ensoberbecidos pela aceitação deles nessas promessas, por eles fazer parte das promessas de Deus, e estavam rejeitando os judeus, né? E Paulo então vai dar uma exortação para eles, e ele fala assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ele está falando então de Israel. Se eles se mantiverem santos, porque a raiz é santa, a raiz está plantada nas promessas de Deus, a raiz desta árvore, ela está plantada nas alianças que Deus fez com o seu povo. Então ele diz que os ramos, né, são os galhos, que é o povo, vão ser santos também. Aí ele fala: se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, aí eu vou abrir entre o parênteses, igreja, ele está falando para os novos convertidos, tu, igreja, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Olha que coisa linda! Agora nós vemos o ministério de Deus, da aliança, se unindo com a aliança que Deus tem com Israel. Então nós vemos que a raiz está lá neste povo, porque Deus os chamou, Deus deu para eles as promessas, Deus deu para eles as escrituras. Olha, vamos ver lá, Romanos capítulo 9, versículo 3, diz assim:
porque eu mesmo desejaria ser anátema. Paulo falando para o povo de Israel, separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Ele tem amor a este povo, ele é deste povo. Meus compatriotas segundo a carne. Aí ele fala, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então ele está falando para aqueles crentes que estavam se gabando, porque agora eles eram a nação, o povo escolhido, né? E Paulo está falando, não se glorie porque foi quebrado os galhos dele, vocês foram enxertados. Vocês são a oliveira brava, vocês não são a oliveira verdadeira que traz o fruto e produz o óleo, porque vocês apenas foram enxertados. Eles detêm, eles têm as promessas, eles têm as alianças, né? Eles têm a legislação, e o que aqueles crentes estavam recebendo vinha desta raiz, vinha dessas promessas. Muito embora as palavras foram escritas depois, o Novo Testamento, mas eles recebiam essas promessas, vinham desta raiz, né? E Paulo, ele fala que, lá no Romanos 11:20, fala, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, o povo, os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme, não te ensoberbeças, mas tema. Né? Ou seja, os gentios não têm que se gloriar, porque a salvação deles veio não é por mérito, não é porque eles mereciam, apenas pela fé em Cristo Jesus, né? E Paulo, então, lá no capítulo 11:23, ele fala assim, eles também, se não permanecerem na incredulidade, se não ficarem incrédulos, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E ele fala no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento por parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, que é o tempo que nós temos agora. Deus permitiu esse endurecimento, tudo está na soberania de Deus, tudo está na permissão de Deus. Deus permitiu para que nós pudéssemos ser incluídos nesta videira, enxertados, a videira brava na oliveira verdadeira, né? E ele fala aqui no versículo 11, 26, 27, e assim todo Israel será salvo. Vai chegar, já falei na aliança passada, vai chegar. É assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu tenho que terminar, que vídeo ficou mais comprido, mas é muita coisa. Queridos, um dia nós vamos ser um só povo. Um dia nós vamos ser uma nação. Um dia nós seremos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida por Deus. Um dia o Senhor vai restaurar, resgatar tudo que é dele, é dele, é dele. Ele fez, ele criou, ele deu, ele resgatou, ele resgata. Em nome de Jesus, creia nesta palavra, porque ela é viva, poderosa, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe. Me ajuda. Deus abençoe.